Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí, gente? E aí, rolezeiros? Estamos em mais um podcast. E o podcast hoje é com a minha xará. Não é Keila, mas é a Renata. Gente, pra quem não sabe, uma curiosidade sobre a Keila Neves. Antes de ser Keila Neves, eu era Keila Renata. O meu nome, na verdade, não é Keila, é Keila Renata. E aí tem o sobrenome dos meus pais e aí o sobrenome de casado, que é das Neves. Gente, eu nem bati papo com a Renata antes, porque eu fico sempre agoniada que os alunos, quando eles vêm aqui, a gente sempre bate um papinho antes, e aí quando chega na hora de conversar aqui, tipo, já foi o assunto, sabe? Daí não é novidade pra mim, eu gosto da sensação da novidade, sabe? Conta pra mim, Renata, quem é você? Meu nome é Renata, eu tenho 41 anos. Quantos? 41. Eita, que legal! Sou casada, tenho 2 filhos e tô trabalhando como GRS já faz uns 3 anos, mais ou menos. Sério? Sério. Que doido! Antes de você ser gestora de redes sociais, o que você era? Então, na verdade, eu era empresária. Aham. Aí eu tive uma situação meio complicada e daí depois... Isso foi o que me impulsionou e acabei entrando nesse mercado de GRS. Entendi. E então você é GRS antes até de me conhecer, porque Sim. eu gero conteúdo faz 2 anos, vai fazer 2 anos ainda? Exatamente. Como que o que aconteceu que você virou gestora de redes sociais? Então, eu tinha um comércio. Na verdade, eu sempre tive uma veia empreendedora e trabalho desde os 18 anos. Eu acho que desses 23 anos de mercado que eu tenho, eu sou há 17 anos empresária. Sim. E daí a gente se arriscou, eu e meu marido, acabou abrindo um comércio, uma legal. casa de carnes e foi bem Aonde ruim. isso? Aonde que Curitiba. é? Curitiba. A O gente- Júnior é de Curitiba. É, É, o Júnior nasceu lá. e daí a gente acabou quebrando. Foi bem ruim, assim, porque foi uma coisa que desestruturou a nossa família. Sim. Desestruturou a gente financeiramente. Mas hoje eu enxergo como o lado positivo da coisa que tem que ter, né? É. E daí, quando a gente fechou, Agora vocês sabem como que se quebra, né? pra não repetir mais. É, você já sabe como que se quebra. Exato. Tem muita gente que fala assim, Rê, eu já quebrei 5 vezes, 3 vezes, 2 vezes, eu já quebrei 1 vez, eu não quero mais empreender. Cara, você já sabe o que se faz, o que tem que fazer pra quebrar. Agora faz ao contrário, entendeu? É muito simples empreender. Mas eu digo que foi uma coisa que eu fui superando, assim, aos poucos. Foi muito difícil pra mim, como pessoa, porque eu sou uma pessoa que não aceito muito errar, né? Então... Eita, se cobra demais. E daí foi muito complicado, porque a gente passou por uma situação bem difícil nesse período, quando a gente tomou a decisão de encerrar esse negócio. E daí o meu marido olhou pra mim e falou, e agora? Um dia, né? A gente tava sentado lá dentro e falou, e agora? Eu falei, agora a gente vai dar para as pessoas aquilo que a gente não teve, que é reciprocidade, que é dedicação, que é comprometimento, né? A gente vai dar o nosso melhor para as pessoas, a gente vai ter que voltar para o mercado de trabalho. Ele é especialista numa determinada área, né? O que ele faz? Hoje em dia, ele trabalha numa empresa, ele é coordenador comercial. Então, ele gerencia várias equipes e viaja bastante, e no ramo de esquadrias que ele trabalha, né? E daí eu falei, então você volta pro mercado, porque já fazia tempo que ele trabalhava com isso, né? E ele realmente, assim, ele logo se recolocou no mercado e eu fiquei. Tirei um período sabático, né? Pra ficar mais bonita. Tava na merda, mas tava descansando só. Aí eu fui me dedicar aos meus filhos, enfim, minha filha era pequena na época, né? Foi muito bom, assim, sabe? Daí nesse período, pra me manter, eu vendia... as coisas que eu herdei do açougue, né? Eu vendia espetinho pra pessoal fazer em casa, hambúrguer artesanal, churrasco em casa. Então, no final de semana, acordava, ficava fazendo maionese, ficava fazendo essas coisas, assim, né? Pra vender. Isso, pra vender. Daí, foi muito bom, assim. E o que me ajudou nesse período todo foi um grupo que tem lá em Curitiba, super conhecido, que é o Clube da Alice, que é um case do Facebook, né? Onde todo o meu faturamento vinha de lá. Era muito bom, assim, bem legal. Que doido. E daí, depois disso... É uma comunidade no Facebook que Sim. você consegue divulgar o seu negócio. Sim, é de Caraca! empreendedoras. Ela, inclusive, é um case do Facebook, né? Tem quase 600 mil mulheres de Curitiba e região. Então, gira muito negócio lá dentro. Gente, isso aqui é uma sacada, tá? Pra você que tá aí ouvindo a gente, que quer
conquistar os seus primeiros clientes, não só como gestor de redes sociais, mas até em outras áreas que você atua. Às vezes você tem uma loja, tem um negócio. Cara, fica de olho nas comunidades no Facebook que são abertas. Tem muitas comunidades para novos empreendedores, para pessoas que têm produto para vender. Fora o marketplace, é claro, né? Mas o Facebook é uma ótima oportunidade de você fazer network, de você fazer conexão, de você até se conectar com pessoas da mesma área, porque às vezes tá simples você não errar, tá simples você não quebrar, tá simples você resolver o problema. É só se conectar com pessoas que já passaram pelo mesmo problema que você. E as pessoas estão disponíveis lá dentro de uma comunidade de Facebook, dentro de um grupo de WhatsApp. Tem pessoas que querem ajudar. Tem pessoas com experiências muito parecidas com a nossa. Basta a gente tomar o nosso lugar de ir conhecer essas pessoas, de ir atrás de comunidades no Facebook. Isso foi uma sacada muito boa, Rê. E aí? Foi muito legal, assim, porque até na época do açougue, isso já existia e me ajudava também na questão das vendas, principalmente do churrasco em casa, né? Então, e é uma coisa que eu falo para meus clientes de Curitiba, eu falo, gente, vocês têm que estar lá dentro. Porque gera, claro que tem tudo que é tipo de pessoas, tem tudo que é tipo de normal. Comentário, isso é normal. Tem que ter internet. Tem que ter um pouco de paciência, mas vale muito. Eu acho que é um baita de um negócio que a gente tem lá, né? E daí foi isso que me sustentou. Mas daí eu falei, chega, eu não quero mais isso, eu preciso de mais, preciso de muito mais. E daí eu escolhi uma pós-graduação para fazer e de gestão de projetos. E, putz, no primeiro módulo já me deu um sono aquilo. Eu falei, não, sem chance, isso não é para mim. E eu vou encarar o marketing, que sempre foi o que eu sempre gostei desde a época da faculdade. Assim, era uma das áreas que eu sempre tinha gostado. E falei assim, eu acho que a vida me deu uma oportunidade, uma folha de papel em branco para escrever nela, né, uma nova história. Uma coisa muito, muito legal que você falou, Renata, foi o seguinte. Olha, hoje é de boa. Hoje eu olho pra trás, vejo o que a gente quebrou, vejo que deu... Na época deve ter sido muito perrengue. Muito, demais. Foi horrível, ela falou. Foi. Deve ter sido muito difícil. E, gente, se eu for olhar as coisas que eu já passei na vida, né, de situações familiares, situações financeiras, hoje é leve pra mim, né, pra eu falar sobre isso. Mas na época foi muito pesado. Só que eu não posso esquecer isso, porque isso que fez... Eu sei quem eu sou hoje. Eu tenho um olhar diferente. Com certeza você tem um olhar diferente para pequenos negócios, para pessoas que estão iniciando. Você tem um coração compartilhável para essas pessoas. E talvez, se você não tivesse passado por isso, você não conseguiria ter tanta empatia quanto você tem hoje. E a leveza, ela vem por conta da nova folha que você tem hoje. Sim. Com certeza. Você tem uma nova chance, uma nova oportunidade de escrever melhor o seu dia. Daí eu falei assim, eu vou fazer marketing. Mas fiz meio escondido, assim, não contei pra ninguém, porque todo mundo achava que eu tinha que fazer o tal de gestão de projetos, que era a profissão que ia dar mais... era mais promissora, Todo enfim. mundo quem? Quem que... Minha família. E daí eu mudei... Fala mais pertinho do microfone. E eu mudei essa pós-graduação e acabei fazendo, mas mesmo assim comecei a achar muito defasada, né? E daí descobri um curso que tinha lá em Curitiba de marketing digital. E eu falei, eu vou nessa porque passava por todas as áreas dentro do marketing digital que tinha na época, né? Eu falei assim, porque eu acho que esse é o futuro. O digital tá chegando, né? E eu fiz, achei muito legal e falei, pronto, agora eu tô pronta para voltar para o mercado de trabalho. Entrei em contato com uma pessoa, falou, tá bom, legal, você fez o curso e especialista no quê que você é? Eu falei, marketing digital. Daí ela, não, você tem que ser especialista em alguma coisa. Daí eu falei, bom, entendi que não estou pronta ainda, né? E ali começou a minha então saga por N cursos que eu fiz. Você fez faculdade... Né? Sim, eu tenho 2 faculdades. Um em marketing digital. Não, fiz administração, isso lá atrás, né? E aí você foi atrás do mercado de trabalho. Sim. E eu sei que eu continuei ali fazendo esse curso. Daí encontrei vários cursos de mídias sociais, redes sociais. Só focado nisso, que eu falei que é isso que eu quero trabalhar. Porque você já se identificou muito. Sim, eu sempre gostei. Comecei, sei lá, comecei no MSN, bate-papo do UOL, Orkut. Já passei por tudo isso, né? Sou da internet de escada ainda, gente. Que triste isso. Top! Não, isso é muito bom. Isso é muito legal. Você consegue ver você consegue ver a construção da internet, né? Com certeza. É muito gostoso isso. Tu deve ter muita coisa pra nos ensinar, inclusive. Que bom. E aí? Aí eu fiz um curso que, na verdade, o curso em si era mais do mesmo, mas o legal foi que eu conheci os professores, né? E eu lembro que eu olhei pra eles e falei...
sinceramente, você acha que eu tô muito velha para trabalhar com isso, né? E ele falou, dessa sala toda aqui, a pessoa que eu contrataria seria você, porque aprender isso aqui todo mundo aprende. Agora, a experiência que você já traz de vida, de profissional, isso... as pessoas vão ter que gramar muito ainda pra conseguir, né? Olha só, o segundo código pesado. Eu sempre fico de olho em quem é muito chato. Aquela pessoa muito chata que fica em cima, que fica, cara, eu preciso aprender isso, eu preciso falar sobre isso, eu preciso ouvir sobre isso, preciso estudar mais, me dá uma oportunidade, deixa eu fazer, deixa que eu faça isso daqui, pessoas chatas, sabe? Essas pessoas, elas vão dominar o mundo. Eu tenho certeza disso. E aí? E daí eu falei pra ele assim, você deixa eu trabalhar com vocês? Daí ele, mas eu não tenho como te contratar. Eu falei, não tem problema, eu venho, trabalho de graça, eu só quero aprender. Eu quero pegar uma experiência de agência, porque eu, naquela época, eu achava que trabalhar com redes sociais, você tinha que obrigatoriamente trabalhar dentro de uma agência, né? Sim. E daí ali eu fiquei 6 meses com eles, eu trabalhava só meio período, e fui aprendendo. Daí chegou um momento que eu achei que eu tinha que seguir a vida. Eles acabaram não me contratando, mas no fim a agência deles acabou quebrando depois, o que foi um lado bom. E daí por que pro lado bom? Porque daí, se eu tivesse sido contratada, eu tinha sido demitida, tá, o lado né? bom é você ter sido demitida. E daí, depois disso, eu falei assim, não, agora eu vou... Sei lá, fiquei meio sem chão. Falei, não, agora eu vou pras agências, então, né? Aí fui fazer entrevista de emprego. Isso foi em que ano? 2018. 2018. Isso. Daí eu nem tinha começado a gerar conteúdo ainda. Aí eu fui pras agências, né? E aí teve uma que eu fui fazer uma entrevista. Eu falei, gente, eu nem sei mais fazer entrevista, faz tantos anos. Aí foi um desastre, assim. Tipo, choveu, alagou a cidade. Eu cheguei 1h30 atrasada. Obviamente que eu nem passei na entrevista. E era pra ganhar, tipo, R$1.000, assim, e trabalhar até tarde. Falei, bom, valeu como experiência. Sim. Aí eu fui pra uma agência, busquei apareceu uma vaga de assistente. Nem lembro do que era, de mídia, alguma coisa assim, numa agência muito renomada de Curitiba. E eu falei, eu preciso começar, eu não tenho problema, se eu já trabalhei de graça, pra eu ganhar milão, tá bom, né? E daí fui, só que era assim, era pra trabalhar das 9 da manhã às 7 horas da noite, sem horário pra sair. Eu tinha que buscar minha filha na escola, eu tinha meus filhos, meu marido trabalhava viajando, né? Eu falei, isso já estava complicado. Eu falei, não, mas eu preciso trabalhar. E daí eu fui fazer uma entrevista com uma moça, e ela era para ser a minha chefe. E daí, uma conversa muito boa, assim, a gente tava batendo papo, descontraído, até a hora que ela parou, olhou para mim e falou assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você não acha que você tá muito velha para trabalhar com isso? Nossa, eu fiquei assim, eu juro que eu não esperava isso nunca. Ainda mais uma profissional de marketing, que são pessoas que Sabe o que eu achei quando você começou a fazer a história? Eu achei que ela ia falar assim, mas deixa eu te falar uma coisa, tu não acha que não faz sentido você ser funcionária? Não. Caraca! E assim, era uma moça, eu lembro que me gravou muito ela, assim, que era uma moça toda cheia de tatuagens e piercings e cabelo azul. Eu falei assim, nossa, uma moça toda descolada dessa tem um pensamento desse jeito. Desse, né? E daí me pegou tão de surpresa aquilo que eu falei, não, eu não acho. Você acha? Né? Dela, não, eu não sei, tô te perguntando. Eu falei, não, eu acho que não. E aí ficou aquele... Exatamente. Daí ela falou pra mim assim, é porque você ficou pensando, né? Como é que você vai se atualizar? Eu falei, acho que da mesma forma que você. Então. Aí eu ainda peguei, como eu tinha me pego de surpresa, eu ainda fiz um comentário tão bobo. Eu lembro, eu falei assim, com meu filho, ele tem 14 anos. É porque a gente não tá esperando, fiquei olhando sabe? Aquilo. Falei, gente, isso acontece muito comigo. A pessoa fala uma coisa nada a ver, aí eu ainda retorno com uma coisa mais nada a ver ainda, porque tu não tá esperando que a pessoa fale jamais. isso. Eita, aí, nossa, saiu arrasada. Saí de lá. Isso é pra você aprender a nunca mais fazer entrevista. Entendeu? Acho que é o problema, né? Aí eu saí de lá arrasada. E falei, chega, isso não é pra mim. Acabei caindo nessa. E desisti, fiquei bem desanimada. E meu marido sempre foi uma pessoa que me incentivou muito. Maridos, por favor. Muito. E daí ele falava, não, vai. Até que eu fiz um outro curso de mídias sociais. E encontrei uma professora que tem mais ou menos a minha idade. E hoje a gente tem um relacionamento muito bom. E ela falou pra mim assim, nunca deixe que alguém diga pra você o que você é capaz de fazer ou não. Sim. Porque eu achava que tinha que ser, tipo, novinha, tal, pra poder atuar nessa área, né? Aí, daí, começou a minha história como GRS, porque aí ali uma amiga minha que estava começando no mercado falou assim, venha me ajudar a montar minha página do Instagram. Eu falei, não quero mais saber disso, vou fazer outra coisa. Ela, não, pelo menos precisa não jogar fora, né? Tudo que você aprendeu, vamos fazer. Eu falei, beleza. E daí a gente foi e começou, e daí com ela veio uma
uma outra colega dela. Aí elas montaram um projeto juntas, e daí já era mais uma conta. Daí uma outra conhecida minha que tinha uma empresa já chamou, e quando eu vi, eu tava com 4 contas atendendo, e já tava ganhando mais do que eu ia ganhar lá com a moça do cabelo azul, né? E daí foi... Moça do cabelo azul, não, pega nada essa. contra, né? Mas é porque ela me judiou. Engole esse podcast aí, fica de boa, se atualiza. E daí foi ali que eu comecei. E daí, até na época, eu nem usei o meu nome. Eu até hoje não uso o meu nome ali como a minha conta do Instagram. E criei ali e falei, não, então vamos lá, né? Vamos fazer funcionar. Mas aquele meu medinho lá de trás me perseguia, né? Eu tinha medo e cobrava muito barato, porque eu não tinha noção de quanto cobrar. Eu cobrava R$500 na época, achava que eu tava cobrando fortunas. Até a hora que eu comecei a perceber que eu falei, gente, não tem condições. Faz sentido, porque a gente trabalha muito, não é? Sim, eu falei, quanto que eu vou ter que trabalhar, quantos clientes eu vou ter que atender para poder faturar o que eu preciso faturar, porque eu tenho uma meta de vida, né? Um objetivo. É e daí acabou vindo. E daí chegava cliente, ia embora cliente, aquela coisa. Até que eu comecei a trabalhar no Instagram do meu marido. Comecei a trabalhar a página dele. E a empresa que ele trabalhava gostou e mandou me chamar. E daí eu fui e comecei a trabalhar com eles, assim. E daí eles são meus principais clientes hoje. Mas hoje você empreende ou é funcionário? Não, eu trabalho... Eu tenho a minha agência. Que top! Que top! Foi bem legal. Mas mesmo eles, eu acabei cobrando muito pouco, entendeu? E daí... E aí, como que foi que você aprendeu a cobrar? E até como que você me conheceu? Porque eu não sei como é que foi. Eu falo que tenho... Gente, é comigo que aprende a cobrar bem, tá? É comigo. Comigo que aprende a faturar de verdade. Eu digo que eu tenho a minha profissão antes Keila e eu pós-Keila. Com certeza. Então, eu te conheci através de um link, um patrocinado, que apareceu. Anúncio. Aí eu olhei, vou ser bem sincera, eu olhei e falei assim, mais uma dessas, né? Eu não aguento mais esse negócio. Daí, só que era Mas nem tem gente que ensina tanto assim. Imagine. Redes sociais ainda. Imagine. Aí o que me chamou a atenção foi porque você falou, era da segunda maratona do Profissão Social Media. Eu falei, nossa, mas eu nunca vi falar sobre profissão social media, né? Isso é verdade. Social media é muito difícil alguém ensinar de verdade nas redes sociais. E daí eu falei, não, eu não vou... eu vou fazer. Aí fiz toda a maratona. E daí... Que ano que foi isso? Foi ano passado? Né? Acho que foi ano passado. Final do ano passado? Foi junho, julho. Metade do ano passado. Ai, que legal. Eu lembro dessa maratona. Aí eu fiz, e daí, quando abriu o carrinho, eu falei assim, não, eu não vou... Eu não conheço ela. Não sei quem é ela. Tá certo, né? sim. E daí eu lembro que eu mandei mensagem, se alguma coisa, você me respondeu alguma coisa. Daí eu falei, não, agora não é a hora, não é o momento, não sei o quê. Beleza, né? Só que daí, arrependimento. Porque aí eu comecei a consumir teus conteúdos e tal. E daí, tanto quando abriu a mentoria da terceira turma lá em dezembro, acho que eu fui uma das primeiras a entrar na comunidade. Mas a diferença que fez pra mim a segunda foi porque já abriu, assim, a minha mente. Eu falei assim, gente, eu preciso cobrar mais, eu preciso me valorizar como profissional, né? E daí foi essa a grande sacada que eu tive ali quando eu te conheci. Essa foi a primeira transformação grande que eu tive. O trabalho de gestão de redes sociais não é difícil. É simples. Sim. Só que é muita coisa. Muita. Você precisa estar atento a muitas coisas. Porque é um stories que um cliente faz que gera uma oportunidade. Que gera outras ideias para você. Que gera até demanda. Porque você olha, caraca, eu preciso postar algo sobre isso. Preciso comentar sobre isso. Preciso fazer as pessoas. Preciso colocar uma enquete. Você fica muito ligado. Nossa, eu preciso pegar esse tema e colocar lá no podcast. Pegar esse tema e colocar no YouTube. Então, gera muita demanda. Né? É simples, mas gera demanda. Então, gente, você consegue atender um cliente e ganhar muito bem por isso, dependendo da demanda desse cliente. Agora, cobrar 500... foi o primeiro valor que eu cobrei quando eu atendi meu primeiro cliente. Porque eu não tinha ideia do que era. Não tinha ideia de todo o trabalho. Eu sou uma pessoa que eu já trabalhei como funcionária, então eu sei criar processos, foi uma das coisas que eu mais aprendi. Então eu pensei comigo, cara, eu vou criar um processo e deve ser simples, né? Eu já tenho a pegada das redes sociais. Quando eu atendi a minha primeira cliente, eu fui criando o processo certinho, só que quando eu comecei a atender mais, essa cliente foi mais tranquila, eu cobrei R$500, mas eu cobrei R$500
R$500 pra fazer o gerenciamento, pra fazer os posts. Eu nem era design, fazia no Canva. Pra fazer as fotos. O Júnior fotografou, ele era fotógrafo. E, gente, pra fazer as fotos era o dia inteirinho fotografando o produto. Não fazia sentido nenhum. Porque era R$1.000, era uma diária simples do Júnior. Então, assim, eu comecei a ver que não fazia sentido nenhum aquele valor que eu tava cobrando, o tanto que eu tava me desgastando, assim, o tanto que eu tava trabalhando num perfil. E a pior coisa que tem é você empreender e ser funcionário do seu próprio negócio. É a pior coisa que tem. Vai lá e seja funcionário de uma empresa, porque aí pelo menos você tem... Férias, 13º. Tem até plano de saúde, Exatamente. né? E aí, essa é a pior coisa que tem, assim, você ser funcionário do seu próprio negócio, porque você dorme e acorda o seu negócio. Já é muito difícil você ser o líder do seu negócio e conseguir se desligar. Agora, se você se coloca como funcionário do seu cliente, do seu negócio, é pior ainda. É pesado. Exatamente. Acaba sendo pesado. E eu aprendi muito isso com você, entendeu? Essa foi a minha grande transformação, eu acho. E aí, quando você entrou na comunidade, né, quecomeçou a participar e tudo mais, qual foi a maior dificuldade? Ou fluiu? O que aconteceu daí? Na verdade, eu acho que quando eu cheguei na comunidade, eu já estava com a dificuldade de escalar. Que, na verdade, eu acredito que ainda seja o maior desafio que eu tenho. Então, né? bora conversar sobre isso. Porque você achar pessoas que têm o mesmo sangue no olho, né? Como você fala, de querer fazer a coisa acontecer, de ser apaixonado. Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Pra mim não é trabalhar. Eu me divirto. Claro que você tem os perrengues, né? Mas isso é normal. Isso é normal, mas pra mim é divertido. Pra mim, eu gosto de conversar sobre isso. As pessoas me procuram, a gente acaba conversando. Pra mim não é um peso, né? É gostoso. E é difícil você achar pessoas... Pelo menos eu tenho um pouco essa dificuldade, né? De achar as pessoas que sejam, como meu marido fala, né? Você nunca vai achar pessoas como você. Não. Eu falei, eu sei, mas assim, um pouquinho parecido. Né? A gente Na mesma linhagem. A gente busca, né? E daí a comunidade foi muito legal, porque daí eu entrei lá uma vez e coloquei falando sobre isso, que eu tava com essa dificuldade, eu conversei com várias pessoas. Acabei filtrando umas 4, acho que me chamaram, a gente conversou, mas eu ainda tava especulando, né? Daí quando eu fui precisar mesmo, que eu falei, não, agora eu preciso aumentar, vou abrir minha carteira, eu tinha fechado a carteira de clientes, né? O que tu tá fazendo, Renata, não é escalar. É escalonar. São duas coisas diferentes. O que é o escalonar, gente? O escalonar é quando você aumenta o seu faturamento, só que aí você precisa mexer na estrutura também. E o escalar você não mexe na estrutura. Ou você até investe um pouquinho mais, né? Você tem um custo um pouco maior, mas o retorno, não tem controle no retorno. O retorno é muito maior do que o valor que você investe, né? Os seus custos. Então, você está contratando mais pessoas, ou seja, você está aumentando a estrutura. Isso é escalonar. Essa questão da liderança, a gente até... eu gosto de falar muito sobre essa questão de você gerenciar a sua equipe. Porque foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade no início. Eu também sou muito exigente. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, se é amarelo e pronto. Entendeu? Não é rosa nem vermelho, é amarelo. E as pessoas, às vezes, elas não entendem o que tá na nossa cabeça. E um bom líder, ele não é esse tipo de pessoa que fala que é amarelo e pronto. Isso foi meus primeiros erros. A primeira ação que você precisa tomar como gestora de uma equipe, como líder de uma equipe, é você ter uma linguagem clara. As pessoas, elas não vão fazer 100%. É muito difícil uma pessoa vai fazer 100% daquilo que você tá passando pra pessoa. Sim. Pode ser que ela faça até melhor. Existe também pessoas que fazem bem certinho do jeitinho que você quer, mas a maioria das pessoas, elas vão fazer até 80% daquilo que você quer, se você tiver uma boa linguagem. Então, é a primeira coisa que você precisa ter. Uma boa linguagem, saber explicar bem para as pessoas. O segundo passo é você perceber, você ter convicção de que a mensagem que você passou, a pessoa entendeu. Então, uma das coisas que eu faço com a minha equipe, você entendeu? Você consegue repetir para mim o que você entendeu? Não é porque a pessoa é boba, ou é porque você... Não é por isso, é porque pode ser sim que eu passe a mensagem com uma linguagem errada, ou que eu passe uma... Às vezes eu tô tão emotiva, tão empolgada em contar, que eu não passei a seriedade do negócio. Aí a pessoa repete o que ela entendeu. O terceiro passo de delegar é você pedir um time. Que dia que você consegue me entregar? Eu consigo entregar semana que vem. Ok, semana que vem tem 7 dias. Qual o dia da semana que vem? Eu consigo entregar quinta-feira que vem. Qual horário? Meio-dia. Olha, esse não vai dar.
vai ter que ser na terça-feira. É possível? Será que tu não consegue apertar? Será que não dá? Vamos arranjar um jeito aqui para entregar na terça-feira, porque eu preciso para terça. Depois que a pessoa entrega, existe uma conferência. Pelo menos nas primeiras vezes, ou na maioria das vezes, você vai precisar conferir. Por quê? Porque se é você que está à frente do cliente, você precisa garantir a satisfação do cliente. É você que está à frente dele, você que entendeu o negócio, você que pode mudar toda a questão, né, toda a solicitação e tudo mais. Uma boa liderança é quando você consegue treinar as pessoas que trabalham com você. Precisa ter treinamento. As pessoas não vão entender se você não treinar. Principalmente a nossa área, não tem profissionais qualificados. Hoje é muito difícil você achar um gestor de redes sociais 100% profissional. É muito difícil. Sim. Dá para contar nos dedos, no Brasil, pessoas profissionais em gestão de redes sociais. E isso foi uma coisa também que aconteceu comigo. Foi uma grande transformação, porque quando eu assumi que eu ia trabalhar com isso, eu escutei muito das pessoas falando pra mim, mas isso até meu estagiário faz, isso meu filho faz, sério que você vai fazer isso? E é verdade, se é só postar, né? Se é só postar, qualquer um faz. Você consegue, né? Agora, ter todo... Quando a gente mostra, né, todo o trabalho que tem, eu ainda dei risada esses dias, uma cliente minha, né, a gente tava redesenhando toda a estratégia dela, ela falou assim, mas você não é social media, você é coach? Eu falei assim, como assim eu sou coach? Ela, você me botou pra pensar, você cutucou uma feridinha minha aqui, agora eu vou ter que resolver isso na minha vida. Eu falei, nossa, nós somos coaches em gestão de redes sociais. Falei, que responsabilidade. Mas a gente é mesmo, né? A gente faz muita pergunta. A gente é psicólogo. O briefing é puro coaching, é só perguntas. Foi bem no briefing. Foi bem no briefing. É verdade. Porque aí, qual que é o segredo das redes sociais? É você ser de verdade. E o negócio é que as pessoas, elas tentam imitar outras pessoas, elas tentam imitar aquilo que tá dando certo. Mas aquilo que tá dando certo, na maioria das vezes, tá dando certo porque aquelas pessoas, elas são de verdades. Então, quando eu resolvo ser de verdade, eu não preciso copiar a estratégia. Eu só sou natural. Sim. Só que aí você precisa despertar isso no cliente, porque na maioria das vezes os clientes não se tocam nessa realidade das redes sociais. É bem isso. É a maior dificuldade que eu acho que eles têm, né? De se soltar e ser natural. Essa é a grande dificuldade que eu encontro nos meus clientes. Exatamente. Até pra mim, no início, foi muito difícil me soltar. Eu sabia tudo de redes sociais, mas não sabia me soltar na frente das câmeras. Eu tenho dificuldade, confesso. Todos os dias eu treino isso. Renata, sabe o que eu quero pra gente finalizar? Sim. Que eu acho que é, assim, essencial. Pra mim, é super natural eu falar com uma mulher de 40 anos falando sobre gestão de redes sociais, porque você não é a única aluna de 40 anos. Eu queria que você desse um recado pra essa mulherada de 40 anos, com filho, guerreira, que cuida da casa, cuida do marido, cuida de si, cuida do trabalho, que é empolgada com tudo, ativada. Passa um recado pra essa mulherada não desistir. Pessoal, não desista, vale a pena. Vá em busca dos seus sonhos. A gente tem muito ainda. Quando falavam pra mim que aos 40 a vida começava, eu acho que eu tô começando a entender o que é isso. Apesar de resistir um pouco à questão dos 40, mas é isso aí. Eu tenho filhos, eu dou conta, eu tive filhos em idade escolar, com pandemia, com lockdown em casa, com 8 clientes. Uou. Quase fiquei maluca o ano passado, mas a gente dá conta, a gente consegue e eu quis vir aqui, um dos motivos que eu quis vir aqui foi justamente para isso, né? Para mostrar para as pessoas que vale a pena. Com que certeza. A gente erra, mas a gente também acerta. A gente né? acerta muito. 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 A gente mais muito. acerta do que erra. Olha o que eu lembrei. Eu tava na casa da minha mãe esse final de semana, um desses finais de semana. E a minha mãe, ela tem quase 50 anos. Minha mãe, eu tô pegando muito no pé dela, porque ela tá com a mentalidade, assim, de que ela já tá velha. Ela fala, ai, não, a mãe já tá velha. Eu falo, mãe, a mãe tem 50 anos. A mãe nem fez 50 anos ainda, a mãe tem 49 anos. Aí, o que eu fiz pra destravar ela nisso? Eu falei assim, ô mãe, vamos dizer que a mãe vai morrer com 80 anos. Vamos dizer, porque dá pra passar de 80 anos. Se você se alimentar bem, se você se cuidar, dá pra passar. A mãe já se considera velha. A mãe tem noção que a mãe tem mais 30 anos? A mãe tem mais 30 anos na vida. Gente, você que tem 40 anos, você tem mais 40 anos antes de morrer. Gente, 30 anos é a minha idade. Olha o tanto que eu já vivi. É muita coisa. É muita coisa. Eu sei que passa rápido, mas também passa muito devagar, gente. É muita coisa que acontece. Então, assim, você que tá aí 40 anos, 30 anos, 50 anos, achando que, nossa, eu já tô velha. Pelo amor de Deus.
Falta mais uns 40 anos ainda pra você morrer. Não, e aos 40 a gente já tem aos 40, 50, você tem uma maturidade que às vezes aos 20 faltava. Com certeza. Né? Às vezes Então não, com a gente certeza. tem uma outra visão, às vezes, da coisa. Eu, quando minha mãe falava isso pra mim, eu ficava revoltada, né? Quando eu tinha meus 20, mas hoje eu entendo o que ela falava. É verdade. Que é bem isso. É isso aí, gente. Muito bom a nossa conversa. Que bom. Gostei demais. Também gostei. Gente, beijo pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito. Porque eu aprendi demais com você. Tomara. Beijo, gente. Fala o teu Instagram primeiro. Renata. Antes a minha rede social. Olha só o nickname interessante, hein? É. Parabéns. Obrigada. Beijo, gente. Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.